estamos recebendo nesta manhã o Sedenir Alberto Simon, ele que foi candidato a prefeito de Brusque pelo Partido dos Trabalhadores na última eleição municipal. Estamos justamente aqui para fazer uma avaliação de como é que foi essa disputa, como é que foi esse pleito para o Partido dos Trabalhadores, para o Sedenir, que já foi candidato aqui em Brusque em 2020 a vereador, foi candidato a prefeito agora. Ele já havia sido candidato também em Florianópolis. Eu desconhecia na carreira política do Sedenir, mas ele também já foi candidato a deputado federal. Tá aí, é uma informação que foi um descuido meu que eu não tinha aí acerca aí da trajetória política do Sedenir. Tudo certo, Cedê? Bom dia. Bom dia, Valdomiro, Rodrigo, Anderson, enfim, todos que nos ouvem pela Rádio Cidade, e dizer que é uma alegria e um prazer enorme estar aqui mais uma vez, e também parabenizar a Rádio Cidade pela cobertura nas eleições. A gente teve a oportunidade de estar aqui antes do período, né, em 2 momentos, e agora tem que fazer uma avaliação, que eu acho que isso é importante, né? A eleição sempre é um processo, e acho que a Rádio Cidade está abrindo esse espaço também para poder fazer uma avaliação do processo, e isso é fundamental. Então, parabéns pelo vosso trabalho mais uma vez. E como é que foi para você essa experiência, embora você já tenha sido candidato em outras oportunidades, mas desta vez uma situação diferente como candidato a prefeito? O que você pode trazer de avaliação dessa tua participação esse ano? Não, eu cumpri uma tarefa, uma missão que o partido conversou, discutiu, e cumpri com alegria. Cumpri com alegria, com a convicção de estar fazendo a coisa certa, com uma proposta para gerir a cidade, para a gestão da cidade. Foi muito bem recebido, assim como o Rodolfo e também toda a chapa de vereadores para a cidade inteira, por empresas, por entidade de classe, todas elas, pelas pessoas como um todo. Não tive nenhum tipo de incidente ou de reclamação a fazer. Foi uma campanha muito bacana, muito bonita, que no tempo que foi, uma campanha para quem não é conhecido, para quem não tem não é uma pessoa assim tão popular como a gente não é em Brusque, né? Sim. Tem uma outra dinâmica, enfim. É difícil em 1 mês e meio você falar com as pessoas. Então, nesse período que teve 1 mês e meio, a gente procurou fazer o máximo possível de movimento, de debate sobre o que a gente pensava para a cidade, eu penso para a cidade e para o futuro. Então, ficou muito feliz, muito tranquilo, missão dada, missão cumprida, e acho que a gente conseguiu fazer aquilo que era fundamental numa democracia, que é disputar a versão das coisas, era contribuir com o processo. A gente tem certeza absoluta que a pauta nossa que a gente apresentou, ela pautou a cidade, e pautou também os debates enquanto temas. A gente representou de fato que as pessoas pensam e esperam do poder público. Então, acho que foi fundamental, foi muito bacana poder voltar a andar a cidade inteira. A gente já tinha até 2015 feito muitas vezes isso na gestão do Paulo, através da participação popular, mas a gente conseguiu andar nas festas, conseguiu conversar com as pessoas, conseguiu, na medida do possível, fazer uma conversa bacana. Estou muito feliz, muito agradecido pela oportunidade e também pelos votos que a gente teve. A gente, com certeza, esperava um pouco mais de votos, né? Sim. Mas também não vou negar, mas foi, eu acho que possível mediante as condições que estavam colocadas. Então, a gente é muito grato a todos e todas que votaram na gente, e também aqueles que não puderam votar ou escolheram outros, mesmo muitas vezes convictos de que a gente tinha melhor proposta. Agora, foi a segunda eleição nesses últimos anos sem a presença do Paulo Êssel como candidato. Foi em 2016? 16. O Gustavo foi o candidato naquela ocasião. Era uma outra situação, Paulo não podia concorrer, sim, mas nessa ele podia concorrer, sim, né? Como é que se deu essa costura? Porque para quem está de fora, passou muito a ideia de que o PT vai botar o Sedenir, não que você não tenha, muito pelo contrário, capacidade, não é isso que eu quero dizer. Sim, mas o Sedenir foi aquele soldado que foi porque o partido precisava de um soldado ali. O que levou foi uma decisão do Paulo, foi uma decisão do partido, foi estratégia de ele não concorrer, porque o Paulo está ativo, pode disputar perfeitamente, né? Inclusive está ocupando uma posição dentro do governo federal aqui, de destaque estadual, mas como que o Sedenir Simon chegou à condição de candidato a prefeito e não o Paulo Êssel, que é até o momento o nome mais forte do partido localmente? Para nós, a eleição faz parte de um processo. O PT não vive de eleição. Então, nós temos um procedimento permanente
Nós não temos... A eleição é um processo, faz parte da história. Não é algo que acontece e vai para casa. Então, para nós, a eleição é um momento que faz parte da rotina e é assim que eu também encaro. Eu não perdi uma noite de sono, não tive nenhum problema nenhum, dia 7 estava trabalhando, tudo normal. O Paulo também, aquela vez foi candidato, também voltou para a Unifeb. Então, para nós, a eleição faz parte do processo democrático da construção do que a gente pensa enquanto mundo. A vontade, a decisão do Paulo não ser candidato foi de consenso por todo mundo. Até porque a gente também pensou na ideia de que o Paulo é segundo suplente de deputado estadual hoje. Ele foi o sexto mais votado do PT para a eleição estadual 2 vezes. E o PT elegeu 2 vezes 4 estaduais. O Paulo está 1 ano e meio no governo federal e a cidade não conhecia isso. Já estava 1 ano e meio no cargo e a cidade não sabia disso. Né? Porque pelas dinâmicas todas. Então, a eleição municipal deste ano, além de que teve uma ano passado, né? A gente teve 2 eleições de um ano. Suplementar também, né? Teve suplementar. Isso faz uma importância, mas a gente optou porque o Paulo pudesse fazer trabalho estadual esse ano. Então, foi uma decisão coletiva nossa, tranquila, tanto do ponto de vista de dizer, olha, Paulo, temos tarefa lá, vai lá porque é importante para o nosso futuro, e também do ponto de vista de que a gente também tem que abrir espaço para novas lideranças. Então, acho que tem novas experiências, nossas avaliações, porque mas se fosse o Paulo seria diferente. Sim, com certeza, porque na real o prefeito se reelegeu enfrentando 3 nomes estranhos para a cidade. Sim. Vamos combinar. Sim. Eu, Danilo e o João, nós somos pessoas que são novas do ponto de vista da macro-política, do ponto de vista da gestão, comparado com o prefeito que estava no cargo, que estava numa eleição há pouco tempo e com figuras já conhecidas. Né? Então, você pode dizer que hoje tu tem, além dos pessoas conhecidas, tem mais 3 nomes que estão disputar a eleição. Então, acho que é um ganho para a cidade. E eu falo assim que a cidade tem que ser feliz por isso, porque eu acho que o Paulo ganhou uma estatura muito grande, muito maior na eleição municipal e também no estado inteiro. Então, a cidade vai ganhar com isso no futuro, com certeza. E a cidade também ganhou porque teve uma eleição com pessoas jovens. O mais velho era eu. Estou com 50 anos, eu fui o candidato idoso a prefeito. Não, mas eu me diverti muito com isso, porque, pelo amor, olha que bacana isso, mas queira ou não queira, eu acho que é interessante falar isso. O teu nome perante a urna, ele é novo. Sim. Né? Assim como o do João Danilo. Deixa eu só fazer uma comparação. Mas a tua avaliação... O PT manteve a cadeira na Câmara, mas com a Beth, agora que vai assumir, quase colocou 2, né? Faltou um detalhe. A votação extraordinária, Marina, até dó, né? O mandado que ela fez, a votação. As coisas da regra da eleição, né? Faltou pouco para Marlina até para colocar 2. E até o Paulo teve aqui, um tempo atrás. Ele veio 2 vezes. Na primeira ele veio para falar sobre a questão do trabalho, mas depois para falar de política. Você tem um entendimento também mesmo do Paulo que primeiro que o PT em Brusque mantém essa cadeira que é importante para o partido. Sim. E que o Paulo vai conseguir com esse cargo que ele tem ganhar uma capilaridade, digamos assim, na parte política dele, que poderá de repente trazer sucesso para ele na próxima eleição em 26? Sim, sem dúvida. O Paulo é o nome que a gente tem uma referência extraordinária. Acho que a cidade tem, o estado tem, o Brasil conhece o Paulo Luiz. E é uma pena, de fato, o Paulo não estar deputado estadual ou não ser prefeito da cidade. Pensa vocês, se tivesse o Paulo prefeito do que eu mesmo imagino prefeito numa hora dessa, no governo federal tá bombando os municípios. Então, acho que... Mas, enfim, o Paulo é um nome que foi muito mais forte na eleição. Ele fez 16 mil votos ano passado para prefeito da cidade. Então, não é qualquer coisa. Então, saiu de uma eleição em setembro do ano passado, faz 1 ano, de prefeito, andou o estado inteiro esse ano, se fortaleceu no trabalho, inclusive na função dele. Acho que você acabou de dizer isso, você acabou de entrevistar sobre isso aqui. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, a cidade tem que olhar, observar e estar esse projeto aqui. Acho que nós precisamos, de fato, ter a liderança do Paulo na Assembleia. Acho que é fundamental. Você colocou, até achei interessante a tua análise, sobre o resultado da eleição municipal. O que você acredita que deu essa condição do André Weck de ter sido reeleito, né? Você colocou mais um ponto interessante, que passa a ideia de uma eleição fácil para alguém que já está no poder, alguém que se apresenta aí como uma novidade diante de 3 candidatos de certa forma desconhecidos, né? É um fator que é importante se analisar também. E claro, tem também a onda do 22, né? Que veio aí bastante forte.
Só isso, você acredita que esses elementos é que deram essa vitória? Enfim, eu queria que você desse a tua visão acerca do resultado da eleição municipal e a reeleição do André Weck. Bom, primeiro que o André não é um cara novo na gestão, ele pode passar por ser ele ser jovem, sim, mas ele já vem de uma gestão de muito tempo, então ele tem uma experiência na gestão municipal aqui razoável, e por isso que a gente dizia na campanha que ele esperava um pouco mais dele. Eu esperava um pouco mais dele enquanto prefeito da cidade. Porque ele não pegou a prefeitura, chegou de repente aqui, ele já conhecia a casa. Ele já conhecia a equipe. Então ele foi um prefeito, na minha opinião, fraco no período que esteve lá. A cidade passou por uma maquiagem gigante, mas gigante, até a eleição. A prova é que depois da eleição, a cidade está parada. Tirando uma outra obra, parou tudo. Ou seja, torraram o orçamento municipal para até outubro, né? Então vocês entendem o que é isso, né? Quem tá me ouvindo sabe disso. Não é por nada que tá buraco proliferando, e não é por causa de uma lava-jato, né? Que tem buraco na cidade, é por incompetência. A cidade não tem um projeto, não tem uma lógica. Então, na minha opinião, o André não se elegeu necessariamente por uma condição objetiva. Se elegeu porque ele estava um ano no cargo, as pessoas pensaram o seguinte: pô, de novo, mais uma troca. Sinceramente, eu acho que foi isso. Né? Por que trocar mais uma vez? E vamos combinar, tem uma certa lógica. Porque a gente veio de uma instabilidade política, jurídica da cidade. Né? Então, eu acho que foi muito mais na lógica de dizer assim, tudo bem, porque foi uma campanha tão tranquila, tão calma, que tu ouvia a maioria absoluta reclamar, e de repente tu tem uma votação onde ele alcançou 44% dos votos válidos, dos votos totais. Então, veja bem, o prefeito não se reelegeu com a maioria dos votos. Do ponto de vista dos votos vamos chamar assim, válidos, tudo bem. Mas do ponto de vista oficial, está aqui os números aqui, ó. Eleição de Brusque, 98.652 votos. Votos válidos, 70 mil. Uma quebradinha aqui. Branco, 2.400, nulo, 2.800. Compareceram 75 mil eleitores. Então significa que 23 mil não foi votar. Não foi votar. E de quem foi votar ainda teve mais 5 mil arredondando de nulo e branco, abstenção e nulo e branco. Ou seja, na prática, o nulo e branco e abstenção deu 28 mil, certo? Então significa que o prefeito não se elegeu com a maioria dos votos. Ele se elegeu com 44% dos eleitores de Brusque. E os eleitores de Brusque são 98 mil, mas a população é 150 mil. Percebe? Então, na prática, dos 150 mil habitantes, o prefeito teve 44 mil votos. É uma votação boa? Inegavelmente que é. Mas o que a gente ouviu na rua, que a maioria criticava, que a maioria reclamava, é verdade, daqui a votação. Então, a grande questão é o seguinte: como é que numa cidade que tem 98 mil eleitores, 28 mil ou vota nulo, ou branco, ou não vai votar? É mais de um terço, é quase um terço. Essa é a questão. Então, é a prova de que não existe uma aprovação absoluta aqui, a maioria, nem da maioria. Então, é uma reflexão para nós todos. O que você passa aqui? Né? E para eles também, porque não dá para continuar arrogante como estão. Continuam, né? Era um ano de eleição e continua agora. Não é essa a realidade da cidade. A cidade espera muito mais do que entregaram. A cidade espera e precisa muito mais que entregaram. Depois da eleição, o vice-prefeito andou por aí, viajou, até é bom. Até vamos pesquisar essas viagens dele aí. Vai para Brasília, um gatinho, vai nos ministérios, um gatinho. Vai pro Instagram do Brusque. É o Tigrão? Pois é. Então, assim, as pessoas percebem isso e os governos também. O que significou de fato o governo estadual na vida de Brusque nos últimos 2 anos? O último ano que seja, do ponto de vista objetivo. Então, existem lacunas grandes. Então, teve uma vitória, tudo certo, beleza. Mas, o mas é grande. Você entende? O mas é maiúsculo. E, portanto, existe um espaço, sim, de construção na cidade, de avaliação. Eu vou repetir aqui, mais da metade não votou, em que pese que
É uma votação expressiva, não vou aqui também não vou ser realista, tem que ser realista, mas existe o mas. E esse mas serve também como alerta, porque todo mundo espera que seja um bom governo. Quem não quer um bom governo? Eu, por exemplo, estou ajudando. Depois da eleição aqui, a gente ia viabilizar uma ambulância para essa cidade. O SAMU, uma novinha. Que fazia tempo que não vinha mais. A última ambulância para Brusque foi também do PT. Agora, mais uma vez. Então, a gente está trabalhando. Eu não vou prejudicar a cidade. Na minha relação com o governo federal, na relação do Paulo com o governo federal, na minha relação com a deputada Ana Paula Lima, não vamos nenhuma. Mas está faltando humildade para quem se elegeu, para quem está no governo há mais de um ano, para deixar o mimimi ideológico de lado e pensar na cidade. E essa relação com o governo federal, a partir aí, claro, dos braços de vocês aqui do PT, enfim, de Brusque, como é que tem sido com o governo? Tem sido de diálogo ou não? Como é que tem sido essa relação do governo federal através de vocês aqui? O governo federal, acabei de dar exemplo. Nós estamos buscando aquelas pautas nossas todas, que já falamos aqui na campanha, de viabilizar a oncologia via SUS nos Zambuja, estamos atrás. Estamos viabilizando agora a ambulância, tem todos os repasses constitucionais regulares funcionando. Então, assim, não tem nenhum problema do ponto de vista de respeitar o município e respeitar a população de Brusque na questão. Mas eu vou insistir aqui. Cabe ao gestor municipal e, no caso, ao vice, né? Porque o prefeito delegou para o vice. Não deve gostar de avião. Deve ser meio de avião, porque não pode ser. O prefeito é o prefeito, cara. Ele é o prefeito. Ele não pode dizer assim, a captar recurso é como meu vice. Para aí, para mim é incompetência. Entendeu? A principal questão de um prefeito é viabilizar as condições para acontecer as coisas no município, ou não é assim? O prova é o Lula, que anda para cá e para lá, ele não está passeando. Está viabilizando hoje que o Brasil seja o segundo país do mundo que mais recebe recursos. E ele não mandou o Alckmin, foi ele. Pelo mundo afora fazer isso. Então, a tarefa do prefeito, o que é? Mandar o vice-prefeito lá fazer nheco-nheco ou hipocrisia em Brasília? Não, né? Ele tem que enfrentar essa conversa. É ele que tem que procurar os deputados todos. Não só do PL, do PT, todo mundo. Ele tem que procurar. É tarefa dele. Na tua casa, tu vai terceirizar para alguém a tua receita, das tuas contas? Não. Então, para mim, na minha conta, o prefeito deve ter que pôr de avião, só pode ser isso. E o futuro? A pergunta óbvia, e o futuro? O futuro a Deus pertence. O que está nos planos aí do CDNIR futuramente no campo político? Você já deixou claro aqui nas entrelinhas, mas não é novidade para ninguém que o Paulo deve ser candidato provavelmente a deputado, né? Federal ou estadual? Não, o Paulo vai ser plano estadual. É estadual? Tem que ser, porque nós temos uma compreensão de que o mandato da deputada Ana Paula Lima sendo muito importante para o Estado, para o Brasil e para a região também. Né? Então não tem lógica a gente querer criar entraves para isso. E inclusive, pelo contrário, eu acho que até o mandato da Ana Paula ajuda o Paulo também a agregar também votos na região e outros municípios. Então é um casamento necessário para nós. Para nós da região, do estado, de Brusque, enfim, também do partido. Então, de minha parte tem todo o nosso carinho, porque o PT vai aumentar a bancada estadual na próxima eleição. A gente perdemos umas vagas por causa dessa conta nova aí, né? Que teve esses 20%, conta aí que não vale a pena fazer isso, mas enfim, a gente fez voto para ter 5 estaduais na última e por conta dessa contagem conta diferente, a gente acabou perdendo uma vaga. E igualmente federal, então certamente o presidente Lula vai ser candidato à reeleição. A última pesquisa, inclusive, mostrou que tem chances enormes aí de se reeleger e o governo vai certamente andar bem, né? Todo mundo sabe que o governo, últimos 2 anos, ele despacha, né? No começo tu vai plantando, vai acertando, mas depois disso vai acertando. Enfim, certamente todo o debate feito, inclusive rodando, a reforma tributária deve concluir hoje no Congresso, na Câmara no caso, e também vai gerar um impacto muito grande na cesta básica, por exemplo, das pessoas. Então vai gerar uma economia muito melhor ainda por cima, pro dia a dia. A economia está boa, na real o que falta é chegar no supermercado, é verdade também, mas isso tem um processo também de articulação, enfim. E o Brasil voltou a ter política pública, então o Lula vai se reeleger presidente da República, nós vamos fazer uma chapa no Estado, uma composição no Estado com base nos partidos que estão no governo federal. Então a gente vai ter uma política de aliança com certeza mais consistente para disputar o governo do Estado e também as vagas do Senado, são 2, e automaticamente vai aumentar a bancada estadual federal, e tenho certeza que o Paulo tem chance enorme. E dessa vez aqui, depois de 2
eleição de suplente, assumir essa vaga que para Brusque é fundamental também. Você acredita, claro, até a eleição de 26 nós temos mais um bom caminho pela frente, né? Décio Lima foi para o segundo turno, que para muitos foi surpreendente, eu até acho que foi considerado uma vitória. Foi, gigante. Ter ido para o segundo turno, né? Não era esperado, né? Ele foi para o segundo turno. Você acredita numa união, né, de que já há no Estado uma conversa positiva para que haja essa união na eleição de 26, essa união dos partidos que hoje compõem a base do governo? Hoje a conversa está boa, digamos assim? Eleição nacional ela se resolve em termos partidários literalmente nos últimos 6 meses da gestão, né? Hoje nas convenções. E ela tem uma composição com base na questão prática. A questão prática é o seguinte: o candidato do governo vai se reeleger ou não? Não vai. Aí todo mundo dispersa. Vai. Todo mundo se junta. O pragmatismo, hoje os partidos todos, Rodrigo, são praticamente muito pragmáticos. Eles não têm uma discussão ideológica. Aqui nosso campo é um campo ainda que leva em conta isso, constrói posições, enfim. Mas no campo da direita e pro centro é pragmatismo puro. Uhum. É só ver a disputa entre o PSD e o PL no Estado. É pragmatismo. Então o PMDB, por exemplo, foi com PSD em alguns lugares, com PL em outros, e vice-versa, enfim. Então é pragmático o negócio, né? É assim que funciona ali no campo da direita. E faz parte, fica dando essa opção. Então a conversa, como eu falei aqui, a nossa busca e a gente teve inclusive encontro do PT estadual fim de semana também, essa avaliação. A nossa busca é para que consigamos no Estado replicar a aliança do Lula. Então hoje, por exemplo, partidos que estão na base do Lula, bom, todos, né? O PP está, o PMDB está, União Brasil está. Mas aí tem o PSOL também, que aliás, para mim, a minha opinião, um grande nome que eu acho que desse grupo que eu acho que surgiu nessa eleição foi do Marquito. Marquito já é estabelecido, não, mas né? na eleição municipal tá certo. Lá em Florianópolis ele pega um Topázio que era favorito, mas ele fez uma... Sim, foi bem. Fez mais voto que o Dário Berger. Sim, não, foi bem. Ele acabou... Que a eleição, na prática, no ponto de vista global, com exceções, ela foi uma eleição que no final polarizou. Uhum. Aqui em Brusque foi a prova disso. Tenho certeza que muita gente que teria... que votaria na gente aqui... por várias questões, acabou votando em um ou outro para derrubar um ou outro que ficou primeiro e segundo. Foi assim no estado inteiro. Floripa foi igual. Acabou tendo muito voto útil no Marquito, imaginando, porque ele estava em segundo nas pesquisas, que ele poderia derrotar o Topázio. E assim foi em tudo que é cidade. Então, por isso que a eleição vinha regular, de repente descambou para um lado só. Ou enxugou o terceiro e o quarto, por exemplo. Então, os votos úteis, eles são normais do processo democrático. As pessoas avaliam. Eu ouvi isso domingo de manhã da eleição aqui. CD, cara, parabéns, legal, é teu primeiro, vamos para a próxima, mas eu vou ali por causa de lá e vice-versa. Eu vi várias pessoas. A gente ouve isso e entende. O processamento de cada um da eleição. Então... eu não tenho preocupação com isso, né? Então, acho que tem boa chance da gente poder ter uma campanha muito bacana. E tu veja bem, a gente fica avaliando assim, tem eleição pra cá, eleição pra lá. O PT estadual, nos municípios, a gente fez mais de 100 mil votos a mais do que a eleição municipal de 2020. Então, numa conta muito simples, se nós fizermos 100 mil votos, por exemplo, em 2020, e vamos para o segundo turno em 22, com o Décio, deste ponto de vista... Se nós fizemos 225 mil votos agora, a chance nossa aumentou. Para ir para o segundo turno também. Mas tem o Jorginho, sim. O Jorginho teve uma vantagem na última eleição. Ele estava num momento de polarização extrema, com o Bolsonaro no governo, né? E o 22 de cima a baixo. Exatamente. Na próxima, ele vai ter o desgaste desse governo, não vai ter o governo federal, vai ter que explicar muitas coisas, inclusive no campo da ética, da corrupção, né? Que, aliás, vai se encontrar também em Brusque também, que também tem problemas que está em procedimento de avaliação. Tem muitos casos aqui que estão ainda, né? Vou chamar assim, ainda em processamento pela justiça que deve aparecer. Então, o processo todo vai gerando um desgaste
também no governo estadual e para nós, nossa parte, com certeza, uma credibilidade maior por conta de estar no governo federal. Então, eu tenho certeza que em 26 teremos uma eleição bem diferente do que foi as últimas de 22. Você fala que aqui em Brusque também, por exemplo, o que você está sabendo? O que a gente sabe é que tem muitas coisas protocolares. Está público isso, né? O Ministério Público tem recebido muitas denúncias. Do que, por exemplo, OCD? De procedimentos na Fundema, de procedimentos na política, de funcionários públicos que têm empresas enfim, que não poderia ter. São várias questões que estão ali, protocoladas. Inclusive da eleição municipal também, ainda tem coisas pendentes aqui, né? Tem pendência da eleição de 2023 ainda suplementar, em procedimento no TRE estadual. Então, a gente não está faltando aqui coisas para ser desenroladas em termos de possibilidades, né? Então, eu falo isso não como é o que está público, não tem nenhuma informação privilegiada. É o que está público, o que tá ali em procedimento na Justiça Eleitoral e também no Ministério Público. Então, acho que faz parte, e eu tenho certeza que tem coisas que nós precisamos, de fato, levar em conta, né? Levar em conta, porque as pessoas não podem, no mínimo, a gente tem que... A pior coisa da política é a hipocrisia e o mau caratismo. Então, a gente tem que tentar sempre, esse é o esforço nosso, de aproximar a teoria da prática. De não falar aquilo que pode te atingir. Então, de praticar aquilo que você espera que pratique contra você. Então, eu não posso ser desleal esperando que a recíproca seja lealdade. A recíproca é verdadeira. Então, quando tu tirar a pedra, tu tem que pensar o seguinte: mas se você tirar para mim, como é que fica? Essa que eu acho que é a prática mais correta de quem está na vida pública, né? E hoje tu vê nesse campo da extrema direita aí, muita hipocrisia. Muita gente que fala uma coisa e pratica outra, que não consegue ver a vera nivelacional, essa turma aí que começou a ser... Aliás, aqui no Brasil estão respeitando a ordem, né? É o primeiro general, depois capitão, né? Essa é a hierarquia, né? Então a gente começou com o Braga Neto, general, então depois vai ser capitão. Então vai ser descendo. Então acho que bom, né? Vamos vendo quem de fato tem a moral para se aguentar no processo. Agora e não tem como a gente fugir de um campo estadual, né? A Santa Catarina já aprovou por A mais B que tem um viés de direita para extrema direita muito forte, né? O resultado da eleição municipal é um exemplo disso, né? Foi quase que o 22 de cabo a rabo. Aliás, tinha prefeito aí que foi eleito em algumas cidades que eu nem sabia que o cara tava no 22, de fato, né? Você acha que o fator governo federal, agora esses 4 anos aí do presidente Lula, é o suficiente para que o PT consiga um resultado melhor nas urnas em 2026 aqui em Santa Catarina? Porque você falou, por exemplo, em questão de formar novas lideranças. Mas quem é a liderança nova no PT hoje no estado? Décio Lima? É o candidato natural? Eu não consigo... Quer dizer, quem acompanha de bastidores até vê outros nomes, mas o que a gente acompanha tem que ver que os partidos não deixam se criar novas lideranças, né? E é como eu falei, pegar aqui Brusque, a liderança é o Paulo e o CD é um soldado do partido que está à disposição. Porque os próprios partidos, e não falando do PT, os partidos de um modo geral não deixam criar novas lideranças, né? Como que o PT vai conseguir reverter ou ter um resultado diferente no estado que tem justamente esse fator anti-PT, pelo menos numa parcela significativa, embora os números também, e a própria eleição presidencial é um exemplo de que a votação do Lula foi de mais de 1 milhão de votos em Santa Catarina. Como? Será que o fator governo federal nesses 4 anos vai ser o suficiente, CD? O primeiro que isso na renovação. Se tu falar assim, tu escolher hoje, quem passa candidato aqui? O Paulo, o Sedenir, a Beth, a Marlina. Tem 4, no mínimo. Então não é verdade que não renova. Tem estágio das coisas. Eu posso afirmar, hoje nós temos 4 pessoas, no mínimo 4 pessoas, que poderiam estar em qualquer disputa. Qualquer uma. Aqui em Brusque, ou no estado. O Paulo muito bem pode ser um cara de senador. E se for? Vai abrir uma vaga para o estadual. Que pode ser qualquer um outro. Portanto, estou falando que do ponto de vista objetivo, o principal nome é o Paulo. Do ponto de vista do procedimento, nós temos alternativas. Eu não estou fora do jogo. Estou dizendo assim que a minha prioridade, do ponto de vista racional, é o seguinte: o normal,
o mais forte, a referência é o Paulo. Ele for para o canal do Senado, a vice ou qualquer outra coisa, que pode ter uma estatura gigante para isso, automaticamente vai discutir. Você vai ser a Marlina, vai ser a Beth, vai ser eu, vai ser um outro estadual. Portanto, não tem nenhum problema de relação. No estado, igual. Por que é o Décio Lima? Porque tem um histórico de construção. O Décio Lima é uma liderança de 64 anos. É velho? Não, ao contrário, está no auge. Presidente do Sebrae Nacional. É o maior cargo que a Catarina já ocupou. O Sebrae Nacional hoje, se fosse um ministério, seria o 7º ministério com mais recursos do governo federal. Está fazendo um trabalho gigante, extraordinário no Brasil inteiro, com as microempresas. Está abrindo o Sebrae para a função que de fato é. Entendeu? Foi para o segundo turno. Então, como é que eu vou dizer que tem que dar espaço para outro? Tu vai assim, é como se fosse uma corrida de 100 metros, tu correu 80 metros e não, pessoal, agora eu vou dar espaço para outro. Vai você, aí começa do zero. Não existe isso, existe um processo, né, de construção normal, isso de consolidação. Agora, nível nacional igual. Por que tu coloca o Lula candidato? Foi o Haddad que já foi candidato também em 2018 e foi bem. Foi pro segundo turno. Sim. O Lula estava preso. Foi pro segundo turno. O PT, nas últimas 9 eleições presidenciais, ganhou 5 e ficou 4 em segundo lugar. Seja com o Lula, com o Haddad, com a Dilma. 3 nomes. Entendeu? Então não é isso. Agora tu pega na direita também, é uma dispersão total. Tu lista enfim, então é um processo. O que vai ajudar a eleição aqui no estado e no Brasil não vai ser o governo federal. Vai ser o resultado das políticas do governo federal, das políticas públicas do governo federal. O resultado das pessoas perceber que tem governo, que tem planejamento, que tem uma ambulância do SAMU aqui em Brusque agora, que vai vir um cargo da Defesa Civil, que tem uma regularidade nos processos da política pública. É isso que vai dar efeito. O preço do mercado, os alimentos, enfim, o investimento no Brasil e estrangeiro, é isso que vai dar resultado na prática na eleição de 26. Então, não é o governo em si, pela máquina em si, mas pelo resultado da gestão federal. 6, não, eu tô agora, falei meio-dia, agora falei 6, né? 8h43 agora. CD, obrigado aí por ter vindo aí bater um papo com a gente, sempre é bom recebê-lo, que é um espetáculo sempre receber o Sedenir aqui e para bater um papo e fazer essa avaliação que, como você mesmo disse, é importante, né? A gente tem só quem participa de uma campanha eleitoral, né, Sedenir, sabe o quanto é importante a gente depois parar e fazer uma reflexão acerca principalmente do resultado, até para poder olhar para frente, né? Obrigado, CD. Então, eu queria mais uma vez agradecer, como passa rápido, né, gente? Pelo rápido, amor, eu acho que eu vou pedir para ser radialista, porque daí eu vou ter mais tempo no microfone, uma boa, né? Então, pessoal, muito obrigado, assim, a Rádio Cidade mais uma vez, parabéns. Eu já voltei dia 7 de outubro para coordenar uma data da deputada federal Ana Paula Lima em Brasília. Também faço parte da executiva estadual do PT, nessa coordenação aqui das coisas também do estado. A gente tem um processo muito bom pela frente. Queria agradecer imensamente a todos que participaram da eleição, todos os candidatos, todos os partidos dessa eleição aqui. Uma eleição bacana, fiquei muito feliz, uma boa experiência. Agradecer quem votou na gente, né? E dizer que a luta continua, né? Com certeza, para todo mundo um Feliz Natal, um ótimo ano novo e que a gente quer ser feliz. A gente sempre fala assim que as pessoas felizes, primeiramente, elas não incomodam. E segundo, que é a plenitude da pessoa, do ser humano, né? Então, nós, enquanto ser humano, fundamentalmente, acima de tudo, há um desejo que a felicidade seja a nossa meta, a gente busque isso de forma coletiva, né? De forma que todos possam ter uma vida plena, e é isso que importa. Então, muito obrigado mais uma vez e um ótimo ano novo.